E aí, pessoal, prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e a gente vai continuar falando das unidades de medida, ok? Nessa aula a gente vai fazer a correção do exercício 4 da página 107. Vamos ver também o RA que vocês tiveram como tarefa e vamos para a página 108. Vamos ver o RA? O RA tem uma série de telas passando informações sobre a leitura de horas. Vejam o que diz a primeira tela. O relógio de sol foi um dos primeiros relógios criados pelo homem. Seu funcionamento é relativamente simples. A sombra de uma haste vertical sobre uma prancha horizontal com as indicações das horas do dia indica as horas. Vocês podem olhar aqui que a gente tem um relógio de sol, onde tem uma haste que está aqui, que a gente não consegue enxergar direito porque a foto foi tirada de cima, tá? Mas quando o sol vai se movimentando, a sombra dessa haste vai andando aqui, marcando os números. Vejam que é muito importante quando você faz um relógio de sol, você primeiro encontrar o lugar onde o sol vai fazer a sombra da haste e daí você ir marcando conforme as horas, tá? Mas o sol não foi a única forma usada para marcar o tempo. Também usavam a água. Eles observaram que a água podia fluir sempre com a mesma velocidade se eles montassem um mecanismo para isso. Então, ela foi utilizada para fabricar modelos interessantes de relógio, que eram chamados de clepsidra. Nesse tipo de relógio, uma quantidade de água era despejada continuamente em um recipiente e comandava um mecanismo que girava um relógio parecido ao que temos nos dias atuais. Vocês podem pensar, por exemplo, numa ampulheta, que é aquele relógio de areia que a gente usa às vezes em jogos. Na ampulheta, a gente consegue regular a velocidade que a areia cai, porque ela passa num espaço bem apertadinho. E a água também dá para fazer isso, fazer ela correr sempre a mesma quantidade. Daí, como numa roda d'água, ela pode fazer girar o ponteiro e marcar a hora. Mas esse é um modelo mais antigo de relógio. Hoje a gente tem modelos bem mais precisos. Olha a ampulheta que eu falei. A ampulheta ainda hoje é usada em algumas situações, porque você pode fazer uma ampulheta que meça exatamente 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e é o tempo que demora para a areia passar de um dos lados para o outro. Quando a areia está toda embaixo, você vira de ponta cabeça e começa tudo novamente. Será que vocês já jogaram algum jogo que o controle do tempo era feito com uma ampulheta? E hoje os relógios são multifuncionais, eles não são só relógios, eles fazem muitas coisas. Eles fazem mais do que marcar as horas. Tem relógios que ajudam a encontrar lugares, como que tem GPS, assim por diante, e nos localizar. Relógios que medem os batimentos cardíacos, tem relógios que têm despertador e até relógios que permitem que a gente atenda ligações, entre outras possibilidades. Então a marcação de horas é só uma das coisas que os relógios atuais fazem. Vamos agora corrigir a tarefa que ficou, que é o número 4, e vamos responder. Em que século estamos? Vocês já ouviram falar em que século a gente está? O século onde a gente está é o século 21. Outra maneira de escrever século 21 é com algarismos romanos, que vocês já devem ter visto em algum lugar. Século 21 ou 21. E ele começou no ano 2001, porque é o primeiro ano do século 21. E em qual ano ele vai terminar? No ano 2100. Termina o século 21. E em qual milênio nós vivemos? No segundo milênio. Ou terceiro milênio, desculpe. Terceiro milênio, porque o primeiro milênio vai do ano 0 até
ou do ano 1, o do ano 1 até o ano 1000. Aí conta 1000 anos. O primeiro ano, o segundo ano, né? Até o ano 1000. O segundo milênio começou em 1001 e foi até o ano 2000. Como a gente está em 2020, nós estamos no terceiro, que começou em 2001 e vai até o ano 3000. Nós estamos no terceiro milênio da nossa era. Em que ano ele começou? 2001. Em qual ano vai terminar? Tá ali, 3000. Em que século você nasceu? Você provavelmente nasceu nesse século. Então você nasceu no século 21. E milênio? Também no terceiro milênio. Século 21 e terceiro milênio. Você já tem mais de uma década de vida? Aí depende de quantos anos você tem. Eu, por exemplo, eu tenho mais de uma década de vida. Se eu fosse responder aqui, eu ia colocar que eu tenho mais de 10 anos. E você? Talvez, se você não tem 10 anos ainda, você vai pôr não. E se você tem 10 anos ou mais, você vai pôr sim. E seus colegas? Você pode falar com seus colegas e perguntar, ou pensar na maioria dos seus colegas. A maioria deles tem 8 anos, 9 anos, 10 anos, e daí você vai colocar a resposta sim ou não, dependendo dos seus colegas. Agora vamos fazer essa atividade com a lupa na mão. Você sabe quando começa e quando termina um século? Observe, o século 1 começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século 2 começou no ano 101 e terminou no ano 200. O século 16, porque o X vale 10 em algarismos romanos, o V vale 5 e o I vale 1. Então é o século 16. Começou no ano 1501 e terminou no ano 1600. O século 20, que é representado por X e X, porque cada X é 10, começou no ano 1901 e terminou no ano 2000. E o século 21 começou no ano 2001 e terminará no ano 2100. Você deve ter percebido que o século está sempre à frente do ano que o limita. Porque olha aqui, ó. Aqui nós estamos no século 21, mas o ano aqui começa com 2000. Por exemplo, se o ano é de 301, o século será 4. E o representamos por números romanos, século 4. Veja a representação a seguir. Ano 0, ano 100, ano 200 e ano 300. Século 1, século 2, século 3, século 4 e assim por diante. Agora escreva em que século aconteceu cada evento abaixo. Lembre que o século sempre está um ano à frente, tá? Então, na Alemanha, em 1875, surgiu o primeiro despertador. Então, que século é o século do ano 1875? Considerando que o ano 1875 a gente tem que pôr que é no século que está antes, tá? Então, que está depois. Então, é o século XIX. Porque começa com o número 18, é o século XIX. A gente representa assim em algarismos romanos. Os primeiros relógios domésticos surgiram na Península Itálica, que é onde fica o país a Itália, na Europa, em 1380. Vejam lá que o número começa com 1300. Para olhar o século, vocês vejam ali que a gente tem 13 centenas, mas o século está sempre à frente, então é século 14. Em 1670, o ponteiro dos minutos começou a ser aplicado. Vejam, os relógios antes não tinham ponteiro dos minutos, foi só em 1670.
Eu olhando as centenas do número 1670, eu coloco mais um e sei que o século é 17. E o ponteiro central de segundos surge em 1765. Então quer dizer que o ponteiro dos segundos foi colocado nos relógios depois do ponteiro dos minutos. Na verdade, quase 100 anos depois. E o século também é outro século. O século XVI, que é 18. Vamos colocar a palavra século aqui para a gente entender do que a gente está falando, né? Vamos pôr nos outros também. Então, século XIX, século XIV, século XVII e século XVIII. E a internet surgiu em meados da década de 1980, tá? Então, o século, olhando que começa as centenas, a unidade de milhares e centenas formam 19, o século é 20, que a gente representa com 2x, século 20. Como tarefa de casa, vocês vão resolver as fichas das páginas 53 e 54. Eu vou mostrar aqui para vocês. Na página 53, vocês vão fazer umas atividades relacionadas a meses, a horas, tá? E na outra página, também alguma coisa relacionada a horas e coisas que a gente viu sobre horas e minutos, tá certo? Fica como tarefa. A gente se vê na próxima aula. Um abraço para todos.